Paz do Senhor a todos. Hoje eu vou ler um texto da palavra do Senhor que está em Cantares de Salomão 5, 5 até o 7, que diz assim: Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sob as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas do muro. Cantares de Salomão, ele tem mensagens gloriosas. É um livro que fala de amor, mas do amor da igreja pelo seu Senhor, por Jesus, e de Jesus por sua igreja. E esse texto é um texto muito assim difícil, porque é um texto que fala da igreja infiel, da igreja que ficou, da igreja que não abriu a porta para o seu amado, de uma igreja que rejeitou o amado, que traiu o amado, que trocou o amado, que trocou a aliança, né? Que trocou o compromisso dela com Jesus, né? É uma igreja que vai ficar. E aqui fala assim: escondi a tua palavra no meu coração. A Bíblia diz, né, para eu não pecar contra ti, é esconder. Nós estamos vivendo um momento que a gente tem que esconder a palavra do Senhor no nosso coração, para a gente não pecar. E o texto fala assim: eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas entranhas, as minhas mãos, aliás, destilavam mirra. Quando ela se levantou para abrir, por que as mãos destilavam mirra? Que a mirra fala do sofrimento. Porque ela sabia que o amado dela já se tinha ido, já se tinha retirado. Jesus já tinha ido com a igreja fiel, com a sua noiva fiel, com aquela que não quebrou a aliança, que não quebrou o voto, né? Ela foi companheira, ela foi noiva até o fim. Então, quando ela diz aqui que as mãos destilavam mirra, é porque ela já sofria por aquela escolha que ela tinha feito. E foi por isso que ela ficou, ela fez uma má escolha, porque ela conhecia o noivo, ela tinha aliança com o noivo, ela sabia tudo sobre o noivo. É uma igreja infiel que conhece Jesus, que ama Jesus, que adora Jesus, que sabe tudo sobre Jesus, mas que no final vai quebrar essa aliança, esse compromisso com a palavra, com o eterno, com o seu amado. E fala que essa mirra que seria destilada da mão, a mão fala do trabalho, né, do compromisso, da aliança, os dedos fala de ministérios, daquilo que Deus deixou para nós para realizarmos aqui nessa terra. Essa noiva já não tinha mais compromisso com nada disso. Da mão dela agora só saía sofrimento. Todo o trabalho dela, até então, porque Jesus já se tinha ido com a noiva fiel, era em vão, era um trabalho de sofrimento. Era o sofrimento dela agora, né? Os dedos como mirra, e ela sentia o aroma doce, ela sabia o aroma da mirra. Por quê? Porque agora ela tinha esse destilar dessa mirra entre os dedos e entre a mão, mas não era mais o sofrimento de Jesus ali, era o sofrimento dela, era o sofrimento humano, por ela ter rejeitado o chamado, por ela não ter permanecido até o fim com aquele compromisso com o seu noivo amado. Então, e ela naquele sofrimento, aquela mirra que era exalada ali, ela lembrou do doce aroma da mirra lá da cruz do Calvário, lá do sacrifício de Jesus. Ela se lembrou e ela se arrependeu, né? Porque ela viu isso nas aldravas da fechadura, foi onde o amado pegou para abrir. Ele até pegou na porta, mas Jesus não arromba,
Jesus não abre a porta se a gente não permitir. E essa noiva infiel, ela ficou porque ela não abriu a porta. Ela, ela cancelou, ela excluiu da vida dela o projeto eterno, a aliança com o Senhor Jesus. A igreja infiel, aqui ela está buscando de forma tardia, porque quando ela resolve levantar e abrir a porta, o noivo já se tinha ido. Jesus já tinha ido com a igreja fiel e já não adiantava mais nada, aquele sofrimento, o sofrimento, tudo que ela iria fazer dentro de um ministério, dentro dos recursos que hoje a gente tem da palavra, de levar o evangelho, de dizer que Jesus vai voltar, que Jesus é o Salvador, de nada mais adiantaria ali, porque o noivo já não estava presente, o Espírito Santo já se tinha ido com a igreja e com o Senhor. Então nada adiantava aquele trabalho dela, aquele trabalho que ela teria ali, depois que Jesus subir com a igreja, depois que a igreja for arrebatada, aliás, com o Espírito Santo para Jesus, de nada vai adiantar o trabalho daqueles que ficarão daquela igreja infiel. Então a igreja infiel, ela buscará o Senhor de forma tardia, não adianta mais, pois ele já partiu com a igreja fiel. As aflições do princípio das dores é que vai envolver essa noiva agora e a vai levar a desanimar mais ainda, porque ela sabe que o amor da vida dela, aquele bom cheiro que ela sentiu ali, que é o Espírito Santo, já não tem mais. Ela não vai mais sentir, o coração dela vai estar frio, porque o Espírito Santo não vai mais fazer morada. Então, porque a iniquidade se multiplicou sobre essa igreja que não vigiou, né? E o Senhor fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, quando ele estiver longe, de nada mais vai adiantar buscar. E fala também que ela diz assim, chamei-o e não me respondeu, porque Jesus já não estava mais lá, o noivo já se tinha retirado, o noivo já não estava mais na porta, não adiantava mais ela levantar e abrir, né? Não haverá mais resposta da eternidade após o arrebatamento. Chamei-o, não adianta. A igreja infiel, a igreja que ficar, a igreja é um povo, não é uma placa. Eu estou falando de um povo, o povo que vai ficar, o povo que não é obediente, que não ouve a voz do Senhor, que não é atento à palavra do Senhor, vai chamar por Jesus e não vai adiantar, porque o tempo de aceitar é agora, é o hoje, não é depois do arrebatamento, né? Então não haverá mais resposta da eternidade após o arrebatamento. Não haverá mais resposta para aquele que está aquém da porta. Você tem que estar dentro da porta. Por quê? Quem está fora deixou de ouvir o chamado do amado em tempo oportuno, porque o tempo é agora. É agora a hora de decidir. Não é hora de quebrar aliança. Não é hora de trocar de noivo. É hora de compromisso. É hora de seriedade. É hora de buscar o amado da nossa alma. Aquele que era o mediador, o que nos dava acesso ao trono da graça, ao trono do Senhor, era o Espírito Santo. E agora ele não estará mais, né? Então a igreja infiel que ficar, ela já não terá mais a graça, ela já não terá mais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai subir com a igreja fiel. E diz também ela, eu estou enferma de amor, porque ela se lembra do amor do amado dela, de como ele foi fiel a ela, de como ele foi fiel a esse noivado, a essa aliança, né? E ela se enferma, ela adoece de amor por esse amado que se foi e que ela sabe que não tem mais o que fazer. Então, o grande amor da vida dela partiu para a eternidade, que é o Espírito Santo que Jesus deixou aqui. O Espírito Santo que vai conduzir essa igreja fiel ao Senhor. E ela chora por isso, ela se enferma, ela se adoece, porque ela sabe que não adianta mais, que não tem mais outro recurso, né? Então, assim, a igreja infiel, ela ouviu, ela conheceu o amor do Senhor, ela seguiu, ela sabia de tudo sobre o noivo, ela conhecia o noivo de perto, mas ela não o seguiu. Na hora que ele chamou, que era o momento melhor, era o momento do casamento, ela não aceitou. Ela não estava de acordo mais com
esse casamento. Ela já não tinha mais as vestes. É tanto que aqui em Cantares ela fala: eu já tirei as minhas vestes, como eu vou tornar a vestir? Ela já tinha tirado da vida dela a santidade. É uma igreja que tira a santidade, que tira as vestes da salvação, que é dada pelo pai do noivo. Ela tira isso tudo e fala que como eu vou tornar a vestir? Não dá mais tempo. Então, assim, ela não se posicionou para segui-lo, para obedecê-lo incondicionalmente. Ela tinha que ter sido fiel a essa aliança, a esse compromisso, mas a igreja infiel, ela não conseguiu. Ela não chega a esse final, e é um despertar para a nossa vida, para sermos a igreja fiel, aquele povo que vai subir junto com o Espírito Santo para encontrar com o noivo Jesus, para esse casamento final. Então, assim, ela fechou a sua mão para aquilo que era espiritual, né? Por isso que ela sofre, por isso que a mirra sai das suas mãos, enquanto a do Senhor ainda estava aberta, a mão do Senhor estava aberta, a mão do Senhor não encontra mais, e com essa mão fechada, por não abrir a porta, né, ela sabe que aquele que levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, porque ela se achava enferma, ele já tinha ido, ele já tinha subido. E diz também o texto: as minhas mãos gotejam mirra. É a mão da igreja infiel fechada, é o sofrimento saindo entre os dedos, é a bênção que ela pensou que tinha, ela perdeu. Então agora é só sofrimento, é batalhar em vão, porque a igreja já subiu, o Espírito Santo também. Então, assim, é um sofrimento que não vai ter mais valor, porque o sofrimento da mirra que vale e que vai valer na última hora é só o sofrimento de Jesus ali na cruz do Calvário. E ela não reteve a doutrina no seu coração, ela não creu na palavra até o fim, ela não obedeceu a palavra. Por isso que eu sempre digo aqui, nós vamos vencer pela palavra e pelo sangue do Cordeiro, não é omitindo as doutrinas, não é dizendo, aceitando uma coisa e outra não, é lendo a palavra, vendo o que está errado, tirando aquilo que está errado da nossa vida, do nosso coração, porque nós só vamos viver se nós vivermos a palavra do Senhor. Então essa noiva infiel, ela não reteve, ela não guardou essa doutrina no coração, ela agora vê suas mãos destilando, se esvaziando dessa doutrina, pois a oportunidade passou. E as mãos gotejam mirra, uma igreja que não suportou as batalhas, as provações por causa do Senhor, não suportará a mirra, o sofrimento pela ausência do seu ensino, da sua direção, da sua palavra. Ela vai sofrer de amor, porque ela não vai ter mais. Vai ser a ausência de ensino, a ausência de direção, a ausência da palavra, a ausência do amor verdadeiro, a ausência da mirra que foi vertida ali naquela cruz do Calvário em prol da nossa salvação. E há um texto em Provérbios que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então guarda no teu coração o compromisso, o selo que você tem, não com um homem, não com a placa de uma igreja, mas aquele compromisso que você tem com o Senhor, aquilo que Deus fez, que o Senhor fez na sua vida. Não lance fora, não joga aos porcos a sua vida, aquilo que Deus um dia te deu, que é a salvação, Ele te escolheu. Não lance fora esse bem maior, né, essa pedra de grande valor. E quando ela mete a mão ali pela fresta da porta, Jesus, o noivo, né, ali em Cantares, ele mete a mão na fresta da porta e ele sabe que é ela que precisa abrir, que não é ele, né? Porque a mão do Senhor sempre está aberta. Em hebraico significa iod, significa mão aberta, mão do Senhor, aquele que está sempre pronto. E ele tenta, ele até tentou, né? Mas ela não se levantou para abrir. Ela já estava deitada, ela já estava acomodada, sem vestes de salvação. É uma noiva infiel que rejeitou por ter conhecido, por ter amado, por ter esse noivo que foi tão fiel a ela, e na última hora ela vai rejeitar esse amado da alma dela, e quando ela se despertar, vai ser tarde demais. O amado levou a igreja fiel
aquela que muitas vezes para servir ao Senhor, para amá-lo, para obedecer sua doutrina, sofreu. Mas ela guardou o amado da alma dela, ela guardou essa aliança, porque ele morava no coração dela. Essa igreja fiel é a igreja que tem no seu coração Jesus, que guarda, que sela esse compromisso, que sela essa aliança com o noivo amado. E quando a palavra que é Jesus é escondida no coração, o amor a Jesus se torna maior.